Então, como eu falei para vocês, hoje o tema da aula, na verdade, são as aulas 39 e 40 sobre órbita circular. O que então é uma órbita circular? As órbitas circulares são os tipos de órbita mais simples dentro da mecânica celeste. E toda vez que um corpo ele permanece com um raio constante, viajando em torno de uma massa gravitacional, ou seja, ele circula um planeta, né? A gente fala de massa gravitacional, normalmente são planetas, a Lua, qualquer corpo celeste que tem massa de dimensão bem alta, né? Possui gravidade. Então, esses planetas eles estão sujeitos aos corpos ficarem circulando ao redor deles devido à ação gravitacional. Então, toda vez que um corpo ele circula um planeta com o mesmo raio, né, fica circulando em torno desse planeta, a gente fala que ele entrou em órbita com esse planeta, então ele está fazendo uma órbita circular, que é o tipo mais simples. Então, observem aqui que normalmente aqui tem tipo um satélite, né? Um satélite normalmente ele fica em órbita com a Terra. Como eu disse, o raio tem que ser padrão e ele vai viajar em torno da Terra, né? Fazendo um movimento de translação ao redor dessa Terra, sempre com esse raio mantendo-se constante. E aí a gente vai determinar como encontrar a velocidade de translação desse corpo, ou seja, desse satélite ou do que for que estiver orbitando um planeta. Nessa condição, a gente tem duas forças atuando. A força gravitacional, né, que é a conhecida lei da gravitação universal de Newton, e a força centrípeta. Essas duas elas têm que ser iguais para que o corpo permaneça em órbita, né, na mesma posição girando. Por isso, a gente iguala essas duas forças para determinar a velocidade de translação V. Então, aqui o corpo, como eu disse, está sujeito à ação tanto de uma força gravitacional quanto da força centrípeta, uma vez que ele está fazendo um movimento circular. E eu vou igualar essas duas para que esse corpo permaneça em órbita. A força centrípeta é dada por m v ao quadrado sobre r. Lembrando que essa aqui é o valor da aceleração centrípeta, essa parte da equação. Isso é igual a g m vezes m sobre r ao quadrado. Essa aqui é a lei da gravitação universal de Newton. É uma constante da gravitação universal. Aqui a gente tem m maior e m menor. M maior representa a massa do planeta e o M menor a desse corpo que está circulando o planeta. Normalmente, né, nesse caso aqui, poderia ser o satélite ou qualquer outra coisa. E o raio. Observem que aqui a massa, né, dos corpos, elas têm massa nos dois termos, e a gente está falando aqui da massa do satélite, por exemplo. Eu posso cortar e posso também cortar o raio, que é o mesmo. Então, sobrou o quê? V ao quadrado é igual a G M sobre R. Observe que sobrou um R aqui, né? Porque aqui só tinha um e aqui era R ao quadrado. Então, no final, se eu tirar a raiz quadrada daqui para tirar a potência, eu chego nessa equação que determina a velocidade de translação do corpo em órbita. Ela, então, é a raiz quadrada de G vezes M sobre R. Observem que essa velocidade ela só depende da constante gravitacional do raio, ou seja, da distância que esse objeto, esse corpo está em relação ao centro do planeta e também em relação à massa do planeta. Então, não importa a massa desse corpo que encontra-se em órbita aqui. Então, essa é a equação. Que só voltando, né, para mostrar para vocês, aqui está tudo escritinho, bem definido. Então, a gente tem o V, a velocidade de translação do satélite, né? Se fosse pensar a Lua, por exemplo, é um satélite, assim como outros que a gente tem que são do tipo artificiais. A gente tem a constante da gravitação universal, que é o G, como eu disse para vocês, ele é constante igual a 6,7 vezes 10 a menos 1. O M é a massa do planeta em torno do qual o satélite orbita. Se fosse pensar aqui na Terra, a gente estaria falando da Terra, né? E
O R é a distância entre o centro do satélite e o centro do planeta. E olha só, as unidades metro, metro por segundo e quilograma. Fiquem atentos às unidades. Então, a gente agora terminou a parte de velocidade de translação de um corpo em órbita e daqui a pouco a gente vai voltar no próximo vídeo para falar sobre a velocidade de escape. Até daqui a pouco.